Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU diante de líderes de todo o planeta. Ele ataca as medidas de isolamento adotadas por prefeitos e governadores e defendidas por democracias mundo afora para conter a pandemia. Critica o passaporte sanitário exigido em muitos países integrantes da organização. E contra o que prega a OMS, defende medicamentos sem eficácia contra a Covid. O presidente do Brasil distorce dados sobre a economia. Ao afirmar que não há corrupção no governo, omite investigações sobre irregularidades na negociação de vacinas. Usa dados incompletos para esconder o aumento do desmatamento na Amazônia. E mente sobre o tamanho das manifestações de 7 de setembro a favor dele. O presidente americano Joe Biden rejeita a ideia de uma nova guerra fria e se compromete a reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. Em Brasília, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, causa tumulto na CPI da Covid e sai como investigado. Morre no Rio, aos 90 anos, a atriz Marina Miranda. O Jornal Nacional está começando. O presidente do Brasil cumpriu hoje a tradição de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas ao falar durante 12 minutos, diante de líderes de nações do mundo inteiro, foi como se o presidente Jair Bolsonaro estivesse se dirigindo exclusivamente à base mais fiel de apoiadores dele. Bolsonaro atacou prefeitos e governadores que tomaram medidas de proteção da população na pandemia, semelhantes às defendidas por democracias no mundo inteiro. Omitiu investigações sobre suspeitas de corrupção na compra de vacinas. Mentiu sobre a dimensão das manifestações de 7 de setembro. E, para surpresa maior de quem ouvia, o presidente do Brasil voltou a defender o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid. Manifestantes contra e a favor do presidente acompanharam a saída de Jair Bolsonaro do hotel em direção à sede das Nações Unidas. Primeiro, Bolsonaro se encontrou com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, um chefe de Estado polêmico que vem sendo muito criticado na Europa por discriminação de minorias e ataques à democracia. Segundo o Itamaraty, trataram de temas como o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e a entrada do Brasil na OCDE, organização que reúne as maiores economias do mundo. Depois, o encontro foi com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia Geral da ONU. Por tradição, é sempre o Brasil quem abre os debates. Bolsonaro começou prometendo mostrar ao mundo sua própria versão do Brasil. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Na versão de Brasil descrita por Bolsonaro, não há corrupção. Ele não mencionou as revelações feitas pela CPI da Covid sobre negociações irregulares de compra de vacinas no seu governo, inclusive a compra da Covaxin. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Bolsonaro disse aos líderes mundiais que antes dele o Brasil estava à beira do socialismo e emprestava dinheiro a países comunistas. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Em seguida, afirmou que o Brasil é um país atraente para investidores e mencionou projetos de privatização. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos
e confiança no nosso governo. Bolsonaro também falou sobre o meio ambiente e a Amazônia, pontos em que recebe críticas em todo o mundo. Defendeu o Código Florestal e apresentou um dado pontual positivo do desmatamento da Amazônia. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Antecipamos de 2060 para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Ao longo do discurso, Bolsonaro voltou a falar de família, mas deixou claro que defende apenas um modelo. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. O presidente falou sobre o tamanho das reservas indígenas e não entrou na discussão do marco temporal em julgamento pelo Supremo e que pode mudar a forma de demarcar as reservas. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. Bolsonaro não explicou quais seriam essas outras atividades, mas existe um projeto de lei em discussão no Congresso com apoio do governo que propõe liberar a mineração em terras indígenas demarcadas. Num dos poucos momentos em que Bolsonaro falou sobre política internacional, prometeu asilo a afegãos. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Quando tocou no principal tema dos debates, o presidente atacou as medidas de isolamento defendidas por cientistas para conter a pandemia e adotadas por democracias mundo afora. Em um ambiente internacional, criticou governadores e prefeitos brasileiros. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. O presidente disse que apoia a vacinação, apesar de ele mesmo não ter se vacinado. Disse que é contra passaporte sanitário, já adotado aqui em Nova York, sede da Assembleia da ONU, em vários países, em algumas cidades brasileiras, para impedir contágio e estimular vacinação. Num palco internacional, defendeu o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. O presidente também falou sobre as manifestações de 7 de setembro. Ignorando movimentos como os da Direta Já, disse que o ato favorável a ele foi o maior da história do Brasil. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. No fim do discurso, voltou a falar de economia,
superestimando o desempenho do Brasil na comparação com outros países. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. Repórteres do mundo todo aqui em frente às Nações Unidas repetiram o nome de Bolsonaro várias vezes durante o dia, mas não exatamente por um bom motivo. Os jornalistas destacaram que o presidente brasileiro abriu os debates que têm como foco a questão da pandemia sem estar, ele mesmo, vacinado. A manchete do The New York Times afirma: não vacinado e provocador, Bolsonaro rebate críticas em discurso na ONU. O jornal destacou que o presidente defendeu o uso de medicamentos ineficazes para tratar o coronavírus e o histórico ambiental do governo dele. Bolsonaro prometeu mostrar um novo Brasil, mas o discurso cheio de mentiras não convenceu ninguém, manchetou o britânico The Guardian. O português Correio da Manhã citou declarações de integrantes de outras delegações na sua manchete. Vergonhoso. Discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU gera indignação mundial. Médicos e integrantes da CPI da Covid criticaram o discurso do presidente. Consideraram a fala repleta de dados falsos ou incorretos. Afirmaram que o presidente desperdiçou uma oportunidade de melhorar a imagem do país no exterior. E lamentaram que ele tenha defendido drogas ineficazes contra a Covid, contrariando o que diz a Organização Mundial da Saúde. A CPI da Covid, que investiga as ações do governo na pandemia, atrasou a sessão de hoje em quase 2 horas para ouvir o discurso do presidente. Depois de Bolsonaro dizer que em seu governo não há corrupção, o relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, lembrou o processo de compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde. O negócio foi cancelado por causa de denúncias de irregularidades, entre elas de um pedido de propina de $1 por dose. Seu discurso foi uma mentira só do começo ao fim. O Brasil perdeu a credibilidade internacional e a corrupção negada por ele na ONU foi comprovada em várias oportunidades aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Como propinas, e quando se fala em propina, falar na propina de $1 por dose na Covaxin. Imunizante, ministro, superfaturado, nunca entregue, com pressões políticas inaceitáveis, pedidos de pagamento antecipado em paraísos fiscais, até com documento falso denunciado pela própria Bharat Biotech. No discurso da ONU, Bolsonaro fez um balanço do volume de vacinas distribuídas e aplicadas no país. Acertou nos números atuais e disse que apoia a vacinação, mas omitiu que, ao longo da pandemia, deu seguidas declarações contrárias à vacina e rejeitou a urgência na compra, o que atrasou a chegada de imunizantes. Como em dezembro do ano passado, em uma conversa com o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, publicada numa rede social. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer, mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. O presidente afirmou que seu governo é contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Especialistas reforçam que imunizar toda a população é fundamental para reduzir o contágio e as mortes por Covid. Esse mas sempre posto depois da frase é uma situação inadmissível, inaceitável nesse momento da pandemia e em qualquer outro momento da pandemia. Tudo que aconteceu antes, para desembocar nesse discurso de hoje, ele não se sustenta, porque todo esse processo que a gente viu foi negar, negar e negar. Eu acho que as pessoas têm sempre a possibilidade da mudança, mas aqui a mudança não se concretiza, porque de novo se coloca esse mas. Então,
A estrutura é: vacina funciona, ela é fundamental para que as pessoas sejam protegidas. Ponto. Não tem o se quiser. Não há essa possibilidade quando você está falando de saúde da população. A história e a ciência saberão, sem dúvida, responsabilizar as pessoas que nessa pandemia foram, no mínimo, omissas. Especialistas também lamentaram a defesa para uma plateia internacional de tratamento com drogas que não funcionam contra a Covid. No discurso, Bolsonaro falou em autonomia dos médicos. A gente defende a autonomia médica, sem dúvida nenhuma. Mas a autonomia médica é defendida quando existe comprovação de que as drogas a serem prescritas são seguras e que trazem benefício para o paciente, o que não ocorre em relação às medicações pretensamente propostas como tratamento precoce para a Covid. E isso traz malefícios, porque as pessoas elas se automedicam e atrasam o seu tratamento adequado. Isso pode ter contribuído, inclusive, para o aumento da mortalidade. O presidente também mentiu ao dizer que a manifestação de bolsonaristas no 7 de setembro, em que ele ameaçou ministros do Supremo, foi a maior da história do Brasil. Segundo a checagem do Fato ou Fake do G1, Bolsonaro reuniu na Avenida Paulista 125 mil pessoas, segundo estimativa da PM. Em 1984, no famoso comício do movimento Diretas Já, 1,5 milhão de pessoas se reuniram no Vale do Anhangabaú para pedir eleições para presidente no Brasil. Apesar de não haver um balanço nacional, as imagens registradas no 7 de setembro revelam um número bem menor que o das manifestações contra a presidente Dilma Rousseff, por exemplo. Dados públicos disponíveis revelam que o maior ato político já registrado no Brasil foi em março de 2016, quando houve protesto em mais de 300 cidades. Segundo a polícia, 3,6 milhões de pessoas foram às ruas. Bolsonaro afirmou que milhões foram às ruas no 7 de setembro, mas, segundo o G1, apenas 7 estados fizeram estimativas de público e o total não ultrapassa os 400 mil manifestantes. Na internet, Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, elogiou o discurso. Jair Bolsonaro mostrou ao Brasil que o mundo não conhece, defensor da liberdade, do meio ambiente e dos brasileiros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse que o presidente destacou pontos importantes, mas que discorda de alguns trechos do discurso. Eu considero que o presidente destacou pontos importantes do Brasil, de projetos que nós precisamos fazer para o país, de realizações que nós temos, até porque o país precisa ser apresentado lá fora de uma forma que demonstre as realizações que nós tivemos nos últimos anos, não só desse governo, mas a evolução que nós tivemos enquanto país, mostrando isso para o mundo. Obviamente que há posições do presidente com as quais eu discordo, eu não concordo, mas são convicções dele, já conhecidas de todos. O ex-embaixador brasileiro em Washington, Rubens Barbosa, observou que dos 12 minutos de discurso, o presidente gastou menos de 1 minuto para falar de temas internacionais. Ele está apresentando o novo Brasil segundo a versão dele, a versão religiosa, a versão conservadora. Ele criticou os governos anteriores, dizendo que nós estamos às vésperas do comunismo. Enfim, tudo isso é a versão dele do que ocorre aqui no Brasil. Em termos de política externa, ele mencionou 3, 4 pontos apenas. O resto tudo, política econômica e política interna brasileira. Também os economistas contestaram informações apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Na área econômica, analistas veem um Brasil muito diferente daquele que o presidente Jair Bolsonaro apresentou em seu discurso na ONU e lamentam o uso de dados distorcidos ou incorretos.
Logo, no início do discurso, o presidente disse que nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas sem garantias. Não é o que informa o próprio banco, hoje gerido por executivos de Bolsonaro. Levantamento do banco diz que desde 1998, o BNDES financiou empreendimentos brasileiros em pelo menos 15 países da América Latina e da África, e todos os empréstimos tiveram garantias. Do total de pouco mais de 10 bilhões de dólares emprestados, esses países já pagaram mais de 12 bilhões de dólares, incluindo juros. Parcelas que Cuba, Venezuela e Moçambique ficaram devendo foram cobertas pelo seguro do Fundo Garantidor de Exportações. Bolsonaro disse que temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes atrativos, tradição e respeito a contratos e confiança no governo. Mas dados do último levantamento do Monitor de Tendências de Investimentos Globais, divulgados pela UNCTAD, órgão vinculado à ONU, mostram que os investimentos estrangeiros no Brasil despencaram 62% no ano passado. O Brasil caiu do 5º para o 11º lugar. Foi a queda mais intensa registrada pela América Latina e Caribe. O presidente atribuiu ao lockdown o que classificou como um legado de inflação. Mas os economistas destacam que a inflação brasileira caiu muito no início da pandemia e disparou, segundo o IBGE, puxada pelo aumento de combustíveis, energia e alimentos. O dólar alto, que alimenta aumento de preços, segundo economistas, é fruto da crise política. Durante o período do lockdown, pelo contrário, o que a gente viu foi a inflação cair e cair muito. O aumento da inflação tem muito a ver com o comportamento do dólar, e o comportamento do dólar no Brasil é um reflexo da incapacidade do governo avançar na pauta de reformas. Era para o real estar valendo muito mais e a inflação ser muito mais baixa. O presidente escolheu os dados de uma nova pesquisa do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para destacar que em 7 meses foram criados 1.800.000 empregos. Mas os dados do IBGE mostram que esses empregos formais ainda estão longe de compensar os mais de 14 milhões de desempregados do país. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE, mostra uma situação bem mais delicada no mercado de trabalho. Nós tínhamos 94 milhões de pessoas empregadas e em junho desse ano nós temos 88 milhões. Teve alguma recuperação, mas uma recuperação insuficiente para repor todos os empregos que foram perdidos ao longo da crise. O presidente encerrou o discurso na ONU dizendo que na economia o Brasil tem um dos melhores desempenhos entre os países emergentes. Não é o que mostra um relatório do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, a economia brasileira encolheu 4,1% no ano passado, contra a média mundial de 3,2%. As economias da África do Sul, da Índia e do México sofreram mais que a brasileira, mas países emergentes como a China, a Rússia e a Nigéria tiveram desempenhos melhores que o Brasil. No segundo trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu apenas 0,1%. O país ficou na posição de número 38 no ranking, com as 48 maiores economias do mundo, atrás de todos os países emergentes. Para o fechamento de 2021, o FMI prevê ainda crescimento do Brasil de 5,3%, também abaixo da média dos emergentes. Negar os problemas e não apontar soluções para o futuro do país e do mundo foi uma oportunidade perdida no discurso de hoje, segundo os analistas. O presidente não agiu como outros chefes de Estado, tanto do país como do resto do mundo, que aproveitaram aquele ambiente internacional, numa assembleia tão importante, para mostrar para o mundo a sua visão internacional, como ele enxerga os desafios do mundo, e assim por diante. Não, no mínimo foi decepcionante, para não dizer cheio de inverdades. Para defender a política ambiental do governo, criticada dentro e fora do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro distorceu informações. Em seu discurso, Bolsonaro escolheu um dado positivo sobre o desmatamento na Amazônia, a redução de 32% registrada pelo INPE em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, o que é verdade. Mas o que o presidente não disse
é que os números de desmatamento em agosto estavam muito altos em relação à série histórica. A área desmatada no mês mais do que triplicou em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, e se manteve muito alta em 2020. Para se ter uma ideia, os 918 quilômetros quadrados desmatados em agosto deste ano representam uma área 75% maior do que a de agosto de 2018, antes do governo Bolsonaro. Além disso, ao longo do primeiro semestre, a área sob alerta de destruição na Amazônia foi a maior dos últimos 6 anos. Márcio Astrini, do Observatório do Clima, afirma que citar só o número de agosto deste ano, que é pontual, esconde a realidade. A gente pode dividir o discurso do presidente Bolsonaro para meio ambiente entre hipócrita, fantasioso e mentiroso mesmo. Quando ele fala, por exemplo, que o desmatamento, ou dá a entender que o desmatamento está diminuindo, ele pega um mês isolado, mas não faz a conta durante todo o seu período de governo. A verdade é que desde 2018, o desmatamento só aumentou no Brasil. Sob a gestão Bolsonaro, nós temos um incremento de destruição na Amazônia de cerca de 45%. Portanto, o desmatamento não está diminuindo. Bolsonaro disse também que aumentou os recursos para fiscalização. Mas, segundo especialistas, o governo reduziu a capacidade de atuação dos órgãos ambientais, como o IBAMA. O que o governo Bolsonaro fez foi aumentar o orçamento para fiscalização, mas o governo Bolsonaro não usa. Então, é como se você tivesse um carro na garagem, mas não colocasse combustível para ele andar. Não adianta o governo ter autorização para gastar dinheiro e simplesmente não efetivar essa autorização. E o governo não é efetivo porque ele não tem nenhum compromisso de colocar a fiscalização em campo. E a base do governo apoia projetos no Congresso que podem enfraquecer as regras de proteção do meio ambiente, como o que muda o licenciamento ambiental. A pior mentira foi dizer da legislação ambiental brasileira, que é a mais avançada do mundo, porque de fato o Brasil construiu um arcabouço legal muito consistente depois da Constituição de 88, mas nos últimos anos ele vem sendo fragilizado e especialmente nesse governo nós tivemos um desmonte de todas as normativas infralegais da política ambiental, né? E a base do governo no Congresso Nacional segue tentando aprovar propostas que fragilizam a nossa legislação ambiental. Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, também afirma que Bolsonaro usou um dado correto. 600 mil indígenas vivem mesmo em terras que equivalem a 13% do território nacional, mas lembra que o governo já enviou projetos ao Congresso que podem diminuir essas áreas e também permitir atividades privadas de terceiros, como a mineração. Sim, há 600 mil indígenas vivendo nesses territórios, mas não a ideia de que essas terras devem ser colocadas na perspectiva, né, da abertura de uma nova fronteira agrícola não é defendida pela maior parte dos povos indígenas. Elas não podem ser vistas como uma fronteira para serem abertas para atividades de terceiros que estão fora delas ou para atividades de alto impacto, como é o caso do garimpo, da mineração e da agropecuária de larga escala, que acabam pressionando, né, a sustentabilidade socioambiental desses e os modos de vida dessas populações. Nós pedimos a posição do Palácio do Planalto sobre as críticas dos ambientalistas e dos economistas ao discurso da ONU, mas não tivemos retorno. No início da tarde, o presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele visitaram rapidamente o memorial em homenagem às vítimas do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 e depositaram flores no local em que estão gravados os nomes de brasileiros mortos nas Torres Gêmeas do World Trade Center. Quando repórteres pediram que ele fizesse um balanço da viagem a Nova York, o presidente criticou a imprensa. De volta ao hotel, Jair Bolsonaro foi recebido por um grupo de apoiadores. Ontem à noite houve um episódio constrangedor depois do jantar na casa do representante da missão brasileira nas Nações Unidas. Alguns manifestantes se aproximaram da van em que o presidente estava e o xingaram. Dentro do carro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu com gestos obscenos. Entre os líderes que também discursaram hoje na Assembleia Geral estavam o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Excellencies, o secretário-geral da ONU fez um discurso de alerta. The world must wake up.
Antônio Guterres disse: o mundo precisa acordar. Estamos à beira de um abismo e indo na direção errada. A ciência está sendo atacada. A pandemia de Covid e a crise climática expuseram as profundas fragilidades das sociedades e do planeta. Guterres disse que falta solidariedade bem no momento em que mais precisamos. E citou imagens de vacinas jogadas no lixo, vencidas sem terem sido usadas. Lembrou que a maior parte do mundo rico está vacinada, mas mais de 90% dos africanos ainda esperam pela primeira dose. E afirmou: isso é uma obscenidade. O discurso mais esperado era o do presidente americano Joe Biden, o primeiro dele na Assembleia Geral. Os Estados Unidos passaram por uma fase de conflito com a ONU, durante o último governo do ex-presidente Donald Trump, que também retirou o país de acordos internacionais. Biden disse que quer fortalecer parcerias e alianças e que esta década é decisiva para o mundo. We've ended 20 years of conflict in Afghanistan. O presidente americano afirmou: encerramos uma guerra de 20 anos no Afeganistão e abrimos uma nova era de incessante diplomacia. U.S. military power must be our tool of last resort. Biden disse que o poderio militar americano deve ser o último recurso e não o primeiro. Mesmo porque muitas das grandes preocupações do mundo hoje, como a Covid e suas futuras variantes, não podem ser resolvidas com o uso de armas. Sobre o clima, reafirmou o compromisso de reduzir as emissões de gases que provocam o efeito estufa pela metade até 2030 em relação aos níveis de 2005. O presidente americano afirmou que não busca uma nova Guerra Fria ou um mundo dividido em blocos regionais, e que os Estados Unidos estão preparados para trabalhar juntamente com outras nações para combater a Covid, as mudanças climáticas, a proliferação nuclear, mesmo havendo discordância em outras áreas. E que está pronto para retomar o acordo nuclear internacional com o Irã, se o Irã estiver comprometido. We're prepared to return to full compliance if Iran does the same. Biden disse que hoje os Estados Unidos estão mais preparados para combater o terrorismo, atacando os sistemas financeiros dos grupos. Ele disse que os Estados Unidos vão retomar sua posição de liderança mundial e convocou as nações a trabalharem juntas. Outros líderes também discursaram nesta terça-feira. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu uma cadeira permanente para o Brasil no Conselho de Segurança da ONU. O líder do Irã, Ibrahim Raisi, disse que os ataques ao Congresso em janeiro e a retirada das tropas americanas do Afeganistão mostram que a hegemonia dos Estados Unidos não tem mais credibilidade. Ele também afirmou que as sanções americanas contra Teherã durante a pandemia são um crime contra a humanidade. O presidente da China, Xi Jinping, afirmou que as diferenças entre os países precisam ser resolvidas com diálogo e cooperação, e que o mundo é grande o suficiente para acomodar desenvolvimento comum e progresso para todos os países. A seguir, os números da pandemia no Brasil. E a morte da atriz Marina Miranda. Morreu aos 90 anos no Rio de Janeiro a atriz e comediante Marina Miranda. Marina Miranda, cantora de ópera. A cena da novela Vereda Tropical, de 1984, é também uma lembrança. 3 décadas antes, o canto lírico abriu as portas da Rádio Nacional para Marina. Mas a moça decidida, nascida de uma família pobre do interior do Rio, queria mesmo ser atriz, comediante. Quem tem mais de 50 anos certamente se lembra do Balança, mas não cai, e da dupla que Marina fazia com o Tião Macalé. Dá-te um beijo para tirar o efeito da maçã. Sai pra lá, crioulo! O crioulo de Era o Tião Macalé querendo me conquistar e eu sempre dando fora. O bordão do chamado humor caricato ganhou o país e virou referência no título da biografia lançada no ano passado. Marina participou de humorísticos como Os Trapalhões
e levou a dona Charanga para a escolinha do professor Raimundo. Nas novelas, se o papel era pequeno, Marina roubava a cena. Você sabe cozinhar, passar, lavar, arrumar essas coisas? Detesto tudo isso. Não passo roupa nem morta. Marina Miranda é considerada a primeira comediante negra a ter destaque na TV brasileira. Ela completaria 91 anos no próximo dia 30. Sofria de Alzheimer e estava internada com infecção urinária e problemas pulmonares. Nós vamos ter muita saudade. Quem trabalhou com ela, quem conhece ela pessoalmente, olha, eu tenho certeza que o céu vai ficar muito mais alegre. Marina também deixa duas grandes lições para os amigos e para os fãs. Ela sempre enfrentou as dificuldades da vida, e foram muitas, com firmeza e bom humor. E sempre foi uma mulher generosa. Ajudou muitas vezes desconhecidos com doações de roupas, alimentos e até móveis. Meu filho, Ricardo, é a vida. É a vida, porque se você se derrubar, ela te derruba. Então jamais você pode ser derrubada. Você tem que ser sempre, ó, pra cima. E com Deus no coração, você vai longe. Pela primeira vez desde 22 de junho, a taxa de transmissão da Covid no Brasil voltou a ficar acima de 1. O índice calculado pelo Imperial College de Londres subiu para 1,03. Significa, em tese, que cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 103. Vamos ver agora os números da vacinação e da pandemia reunidos pelo consórcio de veículos da imprensa. Boa noite, Alain. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. O Brasil registrou 484 mortes de ontem para hoje. São 591.518 vítimas da Covid até agora. Nas últimas 24 horas foram confirmados 12.582 novos casos, totalizando 21.246.954. A Bahia informou que, por causa de uma instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, que mudou este mês, não conseguiu divulgar o número de casos hoje. O Ceará explicou melhor o número negativo de ontem. Eram casos duplicados que foram corrigidos, segundo o Estado. Sob efeito dos números represados dos últimos dias, que acabaram sendo divulgados, a média de casos tem alta aqui de 88%, são 32.745 por dia. A média de mortes está em 524 por dia, com aumento de 14% dentro da estabilidade. No mapa, o Rio de Janeiro está em cinza, porque não divulgou dados até às 8 da noite. 7 estados estão com alta na média de mortes. Em estabilidade, são 6 estados. 12 estados e o Distrito Federal têm queda. Agora, a vacinação, em 24 horas, 509.424 pessoas tomaram a primeira dose. Mais de 1.100.000 a segunda dose ou dose única e 47.391 a dose de reforço, total do dia, e mais de 1.700.000. Até agora, mais de 142 milhões de brasileiros receberam a primeira dose, 66,86% da população. Pouco mais de 82 milhões estamos completamente vacinados. Hoje eu tomei a segunda dose, com muita alegria, e faço parte agora desses 38,59%. Sabemos que a proteção máxima da vacina só vem 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única, e se chegou a hora de você tomar a segunda dose, procure um posto de saúde. A dose de reforço foi aplicada até agora em 380.807 pessoas, 0,18% da população. No mapa, os estados mais adiantados na vacinação completa aparecem em verde escuro, pela ordem Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Paraná. Em g1.com.br/coronavírus você confere outros detalhes. Renata Bonner. Obrigado, Alain. Parabéns pela sua segunda dose de vacina. Muitos milhões de brasileiros ainda precisam passar por essa experiência tão boa. Nós já tivemos essa também aqui. Juntou-se ao time. É isso, bem-vindo. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que cabe a estados e a municípios decidirem sobre a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Segundo o ministro, os gestores locais devem seguir a recomendação dos fabricantes, da comunidade científica e da Anvisa pela vacina. O ministro analisou uma ação do PSB contra a orientação do Ministério da Saúde de suspender a imunização. E na decisão de hoje, afirmou que a orientação do Ministério não tem base científica.
A Organização Mundial da Saúde escolheu a Fiocruz para o desenvolvimento e produção de uma nova vacina contra a Covid na América Latina. A fundação foi selecionada por causa da tradição na produção de vacinas e dos avanços no desenvolvimento de um imunizante com tecnologia de RNA mensageiro, atualmente em estágio pré-clínico. A seguir, o Ministério Público investiga o uso de um remédio para câncer em pacientes de Covid sem autorização. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, sai da CPI como investigado. Futuro é um conceito curioso. Ele não existe ainda, mas é a razão que a gente come brócolis, que a gente rala, que a gente vai embora, que a gente tem fé, que a gente ganha, gasta. O ministro da Controladoria Geral da República, Wagner Rosário, foi ouvido hoje na CPI da Covid e saiu como investigado, depois de atacar a senadora Simone Tebet, do MDB. Logo na abertura dos trabalhos, senadores condenaram uma postagem nas redes sociais de Jair Renan, filho do presidente Bolsonaro. No vídeo, ele escreveu: "Alô, CPI". Sabe o que o cara vende? Arma. Brinquedo. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, disse que se trata de uma ameaça clara aos trabalhos da comissão e que conversou sobre o assunto com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas. Ele irá tomar todas as providências cabíveis em relação a esse tipo de ameaça que a CPI recebe. Pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira isso. Já vimos esse vídeo com ameaça, que não é velada, é uma ameaça explícita do filho do presidente da República. Senadores defenderam a convocação de Jair Renan. Governistas foram contra. Aziz decidiu esperar por uma posição oficial do presidente do Senado e iniciou o depoimento. O ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, chegou à CPI sob uma acusação feita pelo presidente da comissão, Omar Aziz, a de que ele se omitiu ao não mandar investigar denúncias de irregularidades no Ministério da Saúde. A convocação de Wagner Rosário ganhou força após o depoimento de Marconi Albernaz de Faria, apontado pela CPI como lobista da Precisa Medicamentos. Em outubro do ano passado, a CGU participou de uma operação que investigou fraude e superfaturamento na compra de insumos pelo Instituto Evandro Chagas, no Pará. Na operação, foi apreendido o celular de Marconi com mensagens que indicam que ele tentou fraudar uma licitação no Ministério da Saúde com o apoio do ex-diretor de logística do Ministério, Roberto Dias. Na semana passada, durante depoimento de Marconi, Omar Aziz acusou Wagner Rosário de prevaricar, ou seja, não tomou providências mesmo sabendo das irregularidades. Hoje, num tom de confronto com Aziz, o ministro negou a acusação. Todo o material que a CPI recebeu por meio de compartilhamento de informações das operações Parasita e Hospedeiro, ou mesmo de notas técnicas apartadas, é fruto de investigação da CGU, iniciada desde 2019, a partir de denúncia recebida e compartilhada com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Dessa maneira, fica claro e transparente que não existe prevaricação, nem minha, nem de nenhum servidor da CGU. Tomamos todas as medidas possíveis, investigamos todos. Omar Aziz insistiu que a CGU deveria ter defendido, ainda no ano passado, a demissão de Roberto Dias. Wagner Rosário respondeu com desdém. Não sei se o senhor já participou de alguma investigação, mas você não passa um scanner na hora da busca e apreensão e sai os dados aparecendo. Tem que ter análise, tem que levar tempo. Até 8 de julho de 2021, presidente, de Marconi Albernaz... Por favor, se a petulância do depoente for do tamanho da competência, nós estamos muito bem servidos. O clima na CPI seguiu tenso. O relator Renan Calheiros, do MDB, cobrou do ministro a demora na investigação das denúncias de irregularidades no contrato do Ministério da Saúde com a Precisa para a compra da vacina Covaxin. Os irmãos Miranda levaram o caso ao presidente Bolsonaro em março. A CGU só abriu auditoria em junho. Wagner Rosário usou os mesmos argumentos da tropa de choque do governo para dizer que não houve irregularidades porque o contrato da Covaxin foi cancelado antes do pagamento.
A senadora Simone Tebet, do MDB, fez um histórico da atuação da CGU no caso e apresentou um documento para mostrar que era obrigação do órgão atuar preventivamente em todos os contratos de compra de vacinas, que o procedimento foi adotado com a Pfizer, mas não com a Covaxin. Segundo Tebet, Wagner Rosário inverteu os papéis. Em vez de fiscalizar, atuou como advogado do presidente Bolsonaro. Ao invés de estar na cabeça da CGU uma suspeita que foi denunciada, estava sendo denunciada pela CGU, eles resolvem fazer o processo de advogado de defesa. Não, a CGU não é advogado de defesa de ninguém. A CGU ela foi criada para ser um órgão de fiscalização e controle. Bem, senadora, com todo respeito à senhora, eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui. Não faça isso. A senhora pode dizer que eu falei inverdade, mas não me peça para fazer algo que eu sou senadora da República. A senhora me chamou de gavetador, me chamou do que quis. Mas ele está se comportando como um menino mimado. Não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi. A senhora está totalmente descontrolada. Me atacando. Não. Você está descontrolando, rapaz! Você está sendo machista! Meu amigo, você está pensando tá onde? Moleque, rapaz! A sessão foi suspensa. Na volta, o relator incluiu Wagner Rosário na lista de investigados pela CPI. Logo depois, Omar Aziz encerrou o depoimento. Depois da repercussão, o ministro Wagner Rosário publicou uma nota oficial pedindo desculpas à senadora Simone Tebet e disse que estende o pedido a todas as mulheres que tenham se sentido ofendidas. O Jornal Nacional teve acesso a áudios e planilhas que revelam que a Prevent Senior usou em pacientes de Covid um medicamento destinado ao tratamento de câncer de próstata. Não há indicação da Anvisa nem estudo científico sobre a eficácia contra a Covid. O Ministério Público de São Paulo e a CPI investigam o caso. Bloqueio androgênio com flutamida e Enbrel para os pacientes que vão ser transferidos, tá? Segundo os médicos que denunciaram a Prevent Senior à CPI da Covid, o diretor da operadora, o cardiologista Rodrigo Esper, enviou essa mensagem para médicos da empresa. Na mensagem ele fala sobre 2 medicamentos que foram usados no tratamento de Covid, mas nenhum deles tem indicação para isso. A Pfizer, que fabrica o Enbrel, nome fantasia do medicamento chamado Etanercept, diz que o remédio serve para tratar artrite reumatoide e que o medicamento não é indicado para o tratamento da Covid. Já a bula da flutamida diz que o medicamento é indicado para tratamento de câncer de próstata. Em 2004, a Anvisa já tinha feito um alerta sobre o uso da flutamida, depois que a droga foi usada no tratamento de acne e queda de cabelo em mulheres. 4 morreram depois de falência no fígado. A flutamida ela foi aprovada só para o tratamento do câncer de próstata, doença avançada, né? E eu não conheço nenhuma outra indicação oncológica que a flutamida esteja formalmente indicada. Eu não conheço nenhum dado que mostre que tratamentos anti-câncer de próstata sejam úteis tanto na prevenção da infecção pelo Covid, quanto em evitar complicações por Covid, quanto em tratar infecções pelo Covid. O Jornal Nacional teve acesso a uma planilha online usada por médicos da Prevent Senior, que mostra que pelo menos até o mês de julho a flutamida foi prescrita para pacientes com Covid. Esta médica trabalhava na operadora nessa época e foi demitida por não concordar em receitar os medicamentos. Os pacientes não sabiam que estava sendo um estudo feito, não sabiam que era estudo, que eles estavam sendo cobaias. A dona Sueli, mãe do Luiz César, foi internada com Covid no dia 27 de julho passado, num hospital da operadora, e segundo o filho, foi tratada com flutamida. Ele chegou a questionar o médico quando viu na internet para que o remédio era indicado. E vi que era usado para câncer de próstata. Naquele momento, se eles me falassem o nome de qualquer outra medicação, eu estava torcendo para que minha mãe saísse daquela situação, né? Eu assinaria, eu assinei, acreditando na melhora dela, Guilherme. Dona Sueli morreu no dia 3 de agosto. A CPI da Covid investiga a Prevent Senior
pelo uso indiscriminado de medicamentos ineficazes. Em resposta a um requerimento de um senador, a operadora de saúde informou que nos primeiros meses do ano comprou em média 100 caixas por mês de flutamida, mas em abril esse número subiu para 21.400 caixas do medicamento. O presidente da Comissão de Ética em Pesquisa afirma que a Prevent não tem nenhuma pesquisa aprovada para a flutamida e o etanercept. Não tem como isso aí ser publicado, gerar conclusão científica, as revistas científicas dificilmente vão aceitar alguma coisa desse tipo, sem haver a aprovação ética. E no caso, se o objetivo for regulatório na Anvisa, também a aprovação da Anvisa. Então, isso pode ser uma tentativa, sei lá de quê, mas de pesquisa não é. A Prevent Senior declarou que respeita a autonomia dos médicos na prescrição de tratamentos e remédios, que cada médico é livre para avaliar a melhor terapêutica em cada caso, que nem ela nem o médico Rodrigo Esper tiveram acesso ao áudio citado pela reportagem, que pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue as denúncias que chama de infundadas e que tomará todas as medidas judiciais cabíveis para esclarecer os fatos e reparar os danos à sua imagem. A seguir, o novo anúncio de atrações do próximo Rock in Rio. O Rock in Rio anunciou novas atrações do palco Sunset para o ano que vem. O cantor CeeLo Green encerra a noite de 10 de setembro. No dia 11 tem Ludmilla e a americana Macy Gray. E olha que os 200 mil ingressos Rock in Rio, Rio Card postos à venda hoje estão esgotados. Amanhã começa a primavera. Anne Lotterman traz pra gente todos os detalhes. Boa noite, Anne. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite a todos. A primavera começa amanhã às 16h21 e vai até o dia 21 de dezembro. A primavera é uma estação de transição entre o inverno e o verão. Então temos dias ainda secos e frios com cara do inverno, mas também quentes com fortes temporais típicos já do verão. E como vamos ter uma laninha fraca pela frente, teremos mais chuva que o normal no litoral do Nordeste. No Norte chove muito, principalmente em novembro. Já no Sudeste e no Centro-Oeste temos a volta da chuva e com isso as queimadas diminuem e a chuva será mais forte no Sudeste em outubro. Ela não resolve o problema dos reservatórios, mas já traz um alívio. E na região Sul, o destaque é a chuva bem abaixo do normal. Nos próximos 15 dias, a chuva acumulada pode chegar aos 150 milímetros em pontos do Norte e também de Santa Catarina até o Paraná e pode ser forte também em alguns lugares de Mato Grosso do Sul e também Mato Grosso. E amanhã, como é que vai ser o primeiro dia da nova estação? Pois é, com frio, viu, Renata? Depois do calorão em São Paulo, que teve ontem a temperatura mais alta do ano, com quase 36 graus, amanhã não passa dos 18 graus. Rio de Janeiro, 22, com pancadas de chuva. Vitória, 26, Curitiba, 16, Porto Alegre, a temperatura já começa a subir, 21 de máxima. E onde o calor continua? Belo Horizonte, com 31 graus e chuvinha rápida. Campo Grande e Brasília, 35. Goiânia, com seus 40 graus e Cuiabá, 41. Hoje ventou forte no Rio e em São Paulo. Eu avisei dessa ventania ontem e a ponte que liga a capital do Rio de Janeiro a Niterói precisou ser fechada por 20 minutos. As rajadas chegaram aos 80 km por hora. A ventania vai continuar ao longo da noite e amanhã, do Paraná, passando por São Paulo até o centro-sul da Bahia e o sul de Mato Grosso. O céu vai ficar carregado, o sol não aparece em toda essa área azul, do leste do Paraná até o Rio de Janeiro, e a chuva mais forte está prevista para essa área em verde escuro do norte, onde estão localizadas as cidades de Tefé, Lábrea e Acrelândia. Em Florianópolis, a máxima de 20 graus, Salvador, Fortaleza e São Luís, máxima de 32, em João Pessoa, 30 e 34 graus, em Belém e também em Porto Velho. Até amanhã, Renata, Bonner. Obrigada, Anne. Até amanhã. Até amanhã. Uma última informação sobre a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Um segundo caso de Covid foi confirmado na delegação brasileira. Fontes do governo informaram aos nossos repórteres que, por precaução, a missão brasileira na ONU vai fechar a partir de amanhã e os diplomatas vão para o trabalho remoto, ou seja,
não haverá ninguém acompanhando os debates na bancada do Brasil na ONU nos próximos dias. O Jornal da Globo é depois de Profissão Repórter. Boa noite. Boa noite e até amanhã.